Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Bundesliga para vocês, dia de Hoffenheim e Bayer Leverkusen. A gente já vai direto para a análise para não perder. Seguinte, pelo estilo de jogo, como tende a ser o jogo? Uma vantagem ligeira do Bayer Leverkusen. Então você tem 52-46, um jogo mais complicado, mais acirrado, mas o mando de campo é do Hoffenheim. O que implica que o Hoffenheim mantém a nota no geral, né, que a gente está analisando, né, quando você fala do estilo do geral da competição, mantém em relação ao geral, e o Bayer Leverkusen jogando fora de casa tem um acréscimo, ou seja, ele melhora a sua nota jogando fora de casa, passa a 60. Isso faz que o Bayer Leverkusen saia de ligeiro favorito para franco favorito dentro desse cenário. E no cenário de mando de campo, o que faz o Bayer Leverkusen um franco favorito? Você passa a ter, né, e a gente vai começar aqui de fato a análise na parte de baixo dessa tabela, você passa a ter um Bayern com mais passe e maior progressão. O que isso aponta para a gente? Um Bayern de Munique que de fato, um Bayer Leverkusen, perdão, que de fato mantém mais a posse e progride mais em campo. Além disso, na hora das recuperações é um para cada. Ou seja, são duas equipes que pressionam bem, mais uma que pressiona e acelera demais o jogo e outra que pressiona e não acelera o jogo, né? Ganha campo, mas ganha mantendo essa posse, ganha rodando essa bola, tá? Obviamente vai acelerar no momento que tem que acelerar, mas não é para apressar o jogo. Não é um jogo sempre acelerado, é um jogo que vai alternando o ritmo grande parte das vezes, tá? E no que isso acarreta na parte de finalização e o que isso acarreta quando sofre a finalização? Na hora da finalização, você tem um Bayer Leverkusen que finaliza muito mais vezes e que converte muito mais. Então aqui está a grande vantagem do Bayer Leverkusen. Quando você vai para a parte da defesa, ou seja, de sofrer a finalização, você passa a ter um bloqueio favorável também ao Leverkusen e uma defesa favorável ao Leverkusen, aqui já com uma margem um pouco menor entre as duas equipes. Então você tem um cenário onde o Hoffenheim ganha apenas em um critério e tem uma disparidade nos principais critérios. E essa disparidade faz com que o Leverkusen seja o favorito, mesmo jogando fora de casa, tá? Quando a gente passa para essa análise, a gente começa a entender algumas coisas relacionadas a mando de campo e ao Hoffenheim ao longo da temporada. Então, a gente tem o Hoffenheim completo em azul, Hoffenheim em laranja jogando em casa, que a gente acabou de analisar. Tá? O que acontece quando ele passa a jogar em casa em relação ao total da competição? Ele passa a ter quase que a mesma velocidade de recuperação. Então, você está falando de uma equipe que não gosta de pressionar e vai pressionar bem e vai conseguir recuperar algumas bolas, mas que em casa aumenta o passe e aumenta a progressão em relação ao normal da competição. Esses dois aumentos não impactam no número total, mas impactam na qualidade. Ou seja, você tem uma queda de qualidade na hora da finalização. Você finaliza certo ao gol, mas em situações onde você não consegue converter para gol. Muitas vezes isso acontece com equipes que aumentam o passe por aumentar. E aí aumentar o passe por aumentar faz com que você tenha um prejuízo na hora da finalização, porque você começa a fazer uma série de ações que não precisariam. E aí quando você precisa fazer essa ação de finalização, você já se encontra numa posição onde você está marcado, onde já tem um jogador em cima, onde você não vai conseguir uma qualidade de finalização tão boa quanto se você tivesse acelerado um pouco mais a jogada, que é o costumeiro, tá? O que acontece de positivo nesse cenário? Você tem um aumento do bloqueio e um aumento da defesa. Então eu tenho uma queda grande aqui, mas eu tenho um aumento desses dois de defesa e equilibra, o que faz com que o overall se mantenha o mesmo, tá? Quando você vai para o Leverkusen, jogar no total da competição está em azul, tá? Jogar fora de casa em laranja. Você tem um aumento basicamente de quase todos os cenários. Você tem um aumento da velocidade de recuperação, você passa também a ter um aumento da progressão, um aumento do passe, o que impacta num ligeiro aumento de finalização, uma manutenção da taxa de conversão, ou seja, uma manutenção muito boa, porque a taxa de conversão é alta, uma manutenção da defesa, que também é alta, e uma melhora no bloqueio. Então, qual é o grande ponto? Esses 4 aumentados para o Leverkusen indica uma melhoria. Então, isso daqui vira estratégico. Ficar com a posse, pressionar um pouco mais, recuperar um pouco mais essa posse, é algo mais estratégico para o Leverkusen, e isso impacta diretamente em coisas positivas para eles na parte de cima aqui, tá? Então esse é o cenário que a gente vai ter. O grande ponto para fazer essa análise, né, e para a gente ter como parâmetro, é que o Leverkusen tende a fazer pelo menos um gol, tá? Então a gente volta para cá, ele finaliza muito mais e converte muito mais, ou seja, tende a fazer pelo menos um gol.
O que isso indica para a gente? Isso indica que se o Hoffenheim fizer 1-0, aumenta a chance de empate. Se o Leverkusen fizer 1-0, aumenta a chance da própria vitória. Se o Hoffenheim faz 2-0 ou marca o segundo gol, aí começa a aumentar a sua própria chance de vitória em detrimento da chance de empate. Então, o primeiro gol dá uma vantagem estratégica, mas é uma vantagem que não é consolidada. Para o Leverkusen, no primeiro gol, de fato, dá uma vantagem consolidada e estratégica também. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.